Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês uma maquiagem. Na verdade eu vou refazer uma maquiagem antiga. Esse vídeo faz parte da collab de domingo. As minhas amigas vão gravar esse mesmo tema no canal delas. Então eu vou deixar o canal de todas elas aqui embaixo. E aí vocês vão lá assistir como que vai ficar essas maquiagens antigas refeitas, né? Eu escolhi aqui uma maquiagem, na verdade, eu vou falar de erros que eu cometi ano passado, num geral. Porque eu fui pesquisar, né, o meu Instagram lá nas antigas, gente, eu sou de 2013, tá? Esse ano vai fazer aí 10 anos, né? Em abril vai fazer 10 anos de canal, de Instagram. E aí eu fui pesquisar. Não cheguei até 2013, cheguei aqui em 2015, porque em 2013 parece que eu não postava muita selfie, assim, de maquiagem, sabe? Eu postava umas coisas muito aleatórias. E aí eu comecei a postar maquiagem mesmo no meu Instagram, pelo menos, lá pra 2015. Então eu peguei aqui algumas fotos e eu vou recriar essa que eu estou de batom vermelho, mas falando de alguns erros que eu escolhi de algumas fotos. Então essa daqui é uma foto que eu não me considero que esteja uma maquiagem feia, mas tem algumas coisas que hoje em dia eu consertei, que eu melhorei, né, e tudo mais, e que eu vou passar pra vocês. Principalmente nos olhos, tá? Que eu acho que aqui é o meu maior erro. Lembrando, gente, que eu não fiz nenhum procedimento estético desde essa época. Eu nunca fiz nada no meu rosto, botox, nada disso. O engraçado é que eu vejo essas fotos antigas e eu olho assim na parte do olho, pelo menos eu sinto meu olho mais caído do que hoje em dia. E não é por conta de procedimento, como eu falei, eu nunca fiz nada. É por conta da maquiagem. Então olha que interessante como a maquiagem pode deixar o seu olhinho mais gordinho ou o seu olho mais aberto, maior. A maquiagem transforma o rosto, gente. Então vamos lá, vamos começar. Eu já estou aqui com a pele limpa, limpei o rosto. Se você for fazer maquiagem pro dia, passe protetor solar. Ou então, se for pra maquiagem à noite, já começa com o primer, tá? Com o seu hidratante e aí vem com o primer. Então eu já vou começar com o primer, que era uma coisa que eu não sabia muito bem usar. E isso é uma coisa interessante da gente aprender também. Os primers, gente, cada um tem uma função e a gente tem que entender pra onde esse produto vai funcionar. Por exemplo, tem primers que são pra poros. Então você vai aplicar somente onde você tem poros dilatados. Você não precisa passar no rosto todo. E era um erro que, se vocês olharem aí nas minhas fotos, principalmente, acho que numas 3 fotos, der um zoom no meu nariz, tem base abrindo no meu nariz. Hoje em dia ainda abre por conta do suor, quando não dá muito certo a liga ali com a base e com a minha pele. Acontece, tá? Não é assim, né? 100%. Mas nessa época eu lembro que acontecia muito por conta do primer. Eu passava muito primer daqueles siliconados, daqueles que eram pra poros na área do nariz. E isso, gente, esses dias eu falei num vídeo e, meu Deus do céu, causou um auê aqui, porque eu falei errado. Primer pra poros na área do nariz não tem necessidade, porque a gente não tem poros dilatados. Eu esqueci de colocar essa palavra um dia num vídeo, que eu falei que a gente não tem poros no nariz. Não, a gente não tem poros dilatados. Pelo menos na minha pele não é assim. Os meus poros no meu nariz, eles são fechadinhos e às vezes quando tem, ainda tem uns cravos, né? Então tá ali coberto. Se você passa um primer nessa região que é pra poros, vai criar uma camada ali em cima e aí você vai vir com a base ainda por cima e vai sambar essa base no seu nariz e não vai aderir, entendeu? O primer vai atrapalhar. Já um primer pra durabilidade, que é o que eu estou passando, esse aqui é um primer pele blindada. Ele serve pra hidratar a pele e também ajudar a fixar o produto. Esse sim, ele serve pra pele toda. Você consegue passar em todas as regiões. Tem primers que é pra hidratação, então você também consegue passar no rosto todo. Tem primer pra iluminar o rosto, você também consegue passar em tudo. Então você tem que saber pra que você vai usar o primer e qual a necessidade da sua pele. Era uma coisa que eu não sabia e eu passava na cara toda aqueles primers muito siliconados e eles abriam o meu nariz, a base no meu nariz, tá? Então era um caso aí que dá pra ver até nas fotos, tá, gente? Aí de base, eu vou passar uma base aqui, não tem muito segredo. A única diferença, eu acho que de antigamente pra agora, é que a gente usava muita base reboco, né? E na verdade isso eu acho que é mais uma tendência que vai mudando. Às vezes tá na moda uma base mais leve, tá na moda a base mais reboco, tá na moda a base tint, tá na moda BB cream e a gente vai se adaptando. Mas, claro que também a nossa pele vai mudando, né?
naquela época, anos atrás, eu tinha uma pele um pouco mais jovem do que hoje. Hoje eu já sinto que eu tenho mais linhas na área dos olhos, principalmente. E essa linha aqui é um pouquinho mais vincada hoje em dia. Então, quando eu passo uma base de alta cobertura, uma base muito pesada, muito reboco, eu me sinto mal por isso. Então, eu até uso às vezes, mas é em casos assim, bem extremos, assim, tipo, ou uma maquiagem muito carregada, noite e tal, e aí hidratando bem a pele funciona, ou eu prefiro já vir direto com uma base mais leve. Essa que eu tô usando é uma que eu estou testando da Yves Saint Laurent, ela é a Touche Eclat, na cor BD25, e ela já é uma base mais hidratante, mais líquida. Você vai passando assim, ela já vai, né, espalhando mais rápido. E uma coisa que mudou também de antigamente pra agora é que eu passava as bases com um pincel, né? Então agora, hoje em dia, eu já vou direto com a esponja, que eu acho que dá um acabamento um pouquinho mais natural, um pouquinho mais leve. Mas assim, não é nada de errado, é só uma preferência mesmo, tá? Não vejo nada de errado você passar com a mão, com o pincel, com a esponja, do jeito que você quiser. É só mesmo uma questão de preferência. E de acabamento também, com o pincel a base fica um pouco mais pesada, com a mão também, ela carrega mais cobertura, e com a esponja ela já vai deixando automaticamente mais leve, mais espalhada e com menos cobertura, tá? E aí vai do que você prefere. Uma coisa que eu noto também dessas maquiagens minhas antigas, mas não era minha culpa, vamos dizer assim, é que as bases eram muito rosadas, então parece que as marcas não tinham essa gama de cor que hoje em dia tem, ou se tinha, eram de marcas importadas, eram mais difícil acesso pra gente. Então hoje em dia a gente tem mais opções, né? Você vai numa loja, a gente tem muitas opções. Você vai num Boticário da vida, tem aquela gama de cor, na Quem Disse Berenice, numa Natura. Então você já vê ali uma variedade maior. Naquela época lá, era um pouquinho mais difícil. Então parece que nas minhas fotos eu sempre tô meio rosada, coisa que minha pele é com subtom quente, então ficava um pouquinho diferente do corpo, sabe? Vou passar aqui um corretivo, esse que eu tô usando é da Huda, na cor 31B, e ele também é mais líquido, só que ele tem alta cobertura. Eu gosto de corretivos de alta cobertura, de cobertura mais power aqui pra minha olheira, então eu prefiro, diferente daquela época que eu buscava muito isso, né, de cobrir a minha olheira. Eu sempre tive essa preocupação em deixar a minha olheira coberta, e tinham muitos corretivos que na época não fazia esse serviço. A gente sofria, menina, sofria. E quando tinha, ou eles eram muito pesados, ou eles eram muito cremosos, então acumulava demais na linha, mesmo eu tendo menos idade do que hoje, né, menos linhas do que hoje, eu sentia que, se vocês olharem bem de pertinho, por exemplo, em uma das fotos, vocês vão ver que a minha olheira tá até mais acumulada. Mas também não era só o problema do corretivo, era o problema da selagem, que era um item que também ou não tinha opções na época, ou eu também não sabia fazer. Então eu vou mostrar aqui pra vocês que a selagem do produto é muito importante. Não adianta nada você passar um corretivo maravilhoso aqui e depois vir selando essa parte dos olhos com um pó muito grosso, um pó compacto muito grosso. Não adianta nada, tá? Então era o que a gente fazia na época, pegava um pó compacto e passava ali por tudo, né? Agora, gente, uma coisa que eu também reparava, né, reparei nas minhas fotos, é que parece que, assim, eu não tava com contorno, não tava com blush, parecia que eu estava sempre com a cara ali chapada, sabe? É errado? Não é errado, mas parecia que faltava ali um pouco de contorno, um pouquinho de vida pro meu rosto nessas fotos antigas. E uma coisa que eu também aprendi ao longo do tempo, né, foi a diferença do bronzer e do contorno. O contorno, gente, ele tem que ser acinzentado, ele tem que ser mais frio, ele tem que ser opaco também, ele não pode ter brilho, porque ele vai contornar a sua pele, então ele vai dar a impressão de sombreado, ele vai dar, ó, impressão de que você está colocando sombra no seu rosto. E quando você faz uma sombra no seu rosto, essa sombra, ela não é quente, ela não é um negócio bronzeado e com brilho, ela é uma sombra opaca e um pouquinho mais acinzentada. Já o bronzer, ele sim, ele pode ter brilho ou não, você escolhe, e ele pode ser um pouquinho mais quente, né, pra dar aquele tom bronzeado. E ele, diferente do contorno que a gente vai marcar o rosto, você vai bronzear, então ele vai vir como se fosse o sol, ó, nas partes mais altas do rosto, e o contorno
afinando. Então é uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos e que eu vejo muita diferença principalmente nas fotos. Então eu vou pegar aqui esse cream aqui da Fenty, que é o 01 Amber. Ele é bem cinzinha, mas ele, pra fazer o contorno, ele dá uma marcação super legal. Então eu vou só dar uma leve marcadinha, onde eu gosto aqui na parte da bochecha, uma leve marcadinha nessa região. E claro, né, vocês estão vendo que eu tô passando o cremoso aqui por cima da base do corretivo molhadinho, antes de selar. Se eu viesse selando e depois passando o cremoso, poderia abrir buraco e manchar a pele. Então é uma leve contornada. E agora sim eu vou vir com o bronzer, porque eu também não quero ficar com a cara cinza. Eu quero deixar a minha pele mais bronzeada, o que eu acho super legal. E aí eu vou utilizar esse daqui da RK by Kiss, que é o Trópico Bronzer na cor Sombra e Água Fresca. E aí sim, esse eu já vou passar mais pra cima, ó. E aí o bronzer, ó, acima do ossinho, ele já vai dando uma bronzeadinha e já vai dando uma cara saudável, sabe? Do que ficar aquela cara chapada, toda branca de base. Eu sentia muito isso nas minhas fotos antigas, que parecia que eu estava sempre pálida, sempre com a cara toda branca. E fora a questão das cores da base que eu falei pra vocês, né? Que era sempre aquele tom meio apagado, assim, aquele tom que não era o tom ideal pra mim, mas eu usava porque não tinha muita opção, sabe? E vou passar um blushzinho. Vou aproveitar que a gente tá com a pele molhadinha, vou usar esse aqui da Rare Beauty. Ele é o Nerly Berry. E aí o blush, ó, bem delicado também, sem muita pressão. E agora eu vou selar, que era um dos erros que eu falei pra vocês. Às vezes até a gente tinha corretivos bons, corretivos legais, mas quando vinha com o pó por cima, pesava demais e aí acumulava ou escurecia essa região e aí a gente voltava com toda a olheira, que não era o que a gente queria, né? Então aqui, ó, tira o excesso. Vou usar esse aqui da Petrize, que é um pozinho solto maravilhoso. E eu não vivo mais sem pó solto, gente. Eu não consigo mais utilizar pó compacto, principalmente nessa região. Na pele toda eu até uso, mas nos olhos eu não consigo utilizar. Eu acho que pesa muito e eu fico imediatamente com olheira e com muitas ruguinhas aqui, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Se você já tem uma pele aí com linhas e tudo, já tem uma pele madura, toma muito cuidado na aplicação do pó, porque faz toda a diferença. E aí agora eu vou dando uma pressionada aqui e vou selando o restante da pele. Eu gosto também, era uma coisa que eu não fazia, mas que dá diferença na hidratação da pele durante a maquiagem, bruma. Então eu vou passar uma bruma aqui pra já hidratar minha pele, tirar esse aspecto de muito pó, ajudar a fixar tudo que eu já passei e também ajudar a fixar o iluminador que eu vou passar por cima. Essa bruma aqui é da Nadia Tambasco com a Oceane, gente. Eu vou passar aqui um iluminador. Eu vou usar essa paleta aqui da Dior, que eu tô com saudade dela, olha. Uma paleta que eu quase não uso. Essa aqui é a versão 2, tá? Que ela é mais glitterinada. Eu queria muito a versão 1, mas eu não acho. Eu vou usar esse aqui de baixo. Eu não acho que eu também tenho dinheiro agora. A bichinha é cara. Então eu vou primeiro passar. Uma coisa que eu não usava, iluminador, não sabia usar. Não sabia nem que existia esse tipo de produto na época. Lembro muito bem. Que eu fui conhecer depois de um tempo, assim, né, maquiando. O iluminador dá um destaque muito legal pra pele. E você pode evidenciar pontos do seu rosto que você quer destacar com ele. E fica bem legal. Até aqui no arco do cupido dá diferença na hora de passar o batom. A sobrancelha, gente, nessa época eu já preenchia. Eu lembro que lá pra 2013 eu não preenchia a sobrancelha. E aí eu ficava incomodada, tipo, a minha maquiagem... Eu fazia um monte de coisa no olho e não ficava bonita a maquiagem, sabe? Por quê? Eu ficava pensando por quê? Por quê? Porque eu ficava um tempão pensando. E é a sobrancelha, gente. A sobrancelha dá um destaque. É tipo, falam, né? Que é a moldura ali do seu rosto. A sobrancelha e o cabelo. É isso. Tem que uma atenção pra sobrancelha. Eu acho que até a sobrancelha é mais tchararã do que o cabelo, gente. Porque às vezes a gente tá assim com o cabelão preso. Tem muitas meninas que são carecas e que são maravilhosas. Então na hora que você dá um tchan na sobrancelha já muda toda a maquiagem. Eu gosto de pentear ela assim. Antigamente, né, uns
sei lá pra 2017, 2018, a gente pesava muito na sobrancelha. Hoje em dia não pesamos mais e a gente prioriza sempre pra deixar a sobrancelha mais penteadinha. Na época dessa foto aí não tava tão pesada, mas tava bem normalzinho a sobrancelha, mas hoje a gente penteia melhor, deixa mais certinha ela assim, ó, mais com cara de natural, sabe? Tipo, acordei assim. Mas na verdade não, você passou um monte de coisa. E é isso aí, ó. Eu acho que fica com um aspecto bonito, com o seu rosto desenhado legal, mas sem pesar demais também, sabe? Olhos, gente, eu acho que os olhos, assim, é o caso que eu acho mais crítico aqui nessas minhas maquiagens. Assim, gente, eu peguei aqui 4 fotos e nas 4 eu consigo ver o mesmo erro. Primeiro que eu sempre achava que pra maquiagem ficar mais destacada, pro meu olho ficar mais bonito, eu teria que estar com cílios bem grandão. Então eu usava um cílio bem grandão porque eu achava a minha pálpebra muito gordinha, então eu queria que esses cílios aparecessem. Eu fazia um monte de coisa na pálpebra, pintava tudo e não sei o que, e como vocês podem ver em todas as fotos não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada do esfumado, o que eu fiz, porque em todas as fotos essa pálpebra aqui está cobrindo. Então eu ficava um pouco frustrada, eu falava, gente, esses povos fazem essas maquiagens lindíssimas e eu não consigo fazer. Mas o meu problema era o medo. Então eu sei que é um problema de muita gente ter medo de aumentar ali, ai meu Deus, eu tava sem microfone. O medo de muita gente é o medo, gente. Então, o medo de subir com a sombra pra que ela apareça. Então, hoje em dia eu não tenho mais esse medo, eu coloco muita sombra até lá em cima, eu não quero nem saber. Então, por isso que as minhas maquiagens aparecem muito. E eu recebo muitos elogios, tipo, antes eu recebia elogio do tipo, elogio não, né? Comentário do tipo, seu olho é muito gordinho, seu olho não funciona pra maquiagem, seu olho isso, seu olho aquilo. Hoje em dia eu recebo um comentário, eu recebi ontem até, que tamanho de pálpebra, meu sonho é ter esse tamanho de pálpebra, pra você ver a diferença. E é o mesmo olho, sem procedimento nenhum, é só a diferença de técnica que eu fazia antes e que eu faço hoje. Então, vamos lá. Vou pegar aqui essa paleta da NARS, que eu tô louca pra usar, eu já usei, gente, mas tô louca pra usar aqui com vocês. É a Summer Unrated, eu acho que é assim que fala. É uma paleta básica, dá pra ver que eu estava com maquiagens básicas, né, nessas fotos. Então, eu vou aproximar aqui pra gente fazer. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço hoje. É mais ou menos o mesmo formato, a única diferença é que eu perdi o medo. Então, olha, a primeira coisa que eu não fazia e que hoje eu faço, aplicar corretivo na pálpebra toda. Isso vai me ajudar a deixar a minha pálpebra preparada. As cores vão pigmentar melhor, vai ficar tudo melhor, gente. Quando eu piscar, não vai ficar acumulando, porque eu tenho a pálpebra oleosa. Então, é tipo uma preparação, sabe? A gente precisa dessa primeira etapa aqui, senão a coisa não flui. Eu vou pegar, deixa eu ver que sombra que eu vou usar aqui. Uma sombra, essa daqui, ó. É um marronzinho médio. E eu vou colocar ele bem aonde afunda o pincel. E aí eu vou fazer o meu côncavo com ele. Eu vou fazer o formato C. Então é como se fosse um C aqui, ó, no meu côncavo. E sem medo, olha, de colocar produto, colocar mais produto, colocar mais sombra. Antes eu tinha muito medo de colocar sombra na minha pálpebra, sabe? Sei lá, eu achava que ia manchar, que eu não ia conseguir esfumar. Mas não tenha medo, vá aos poucos esfumando depois que você deposita. Agora eu venho esfumando e vocês estão vendo até onde eu tô chegando com essa sombra? Até perto da minha sobrancelha. Ela só não vai ficar tão escura perto da minha sobrancelha porque eu não estou pegando mais produto. Eu tô só com o pincel, com o restinho que sobrou, esfumando lá em cima, ó. Lá em cima, eu só vou esfumar, ó. Tô fazendo sempre um C, ó. Sempre um C. Se eu achar que precisa, eu pego um pouquinho mais de sombra e bem onde afunda, ó. É aqui que é o nosso côncavo. Bem onde afunda, onde eu vou colocar mais cor. E aí eu já vou trazer mais pra dentro, pra não escurecer muito lá pra fora. Eu vou fazer esse movimento com o pincel mais pra dentro, só pra escurecer pra dentro e não escurecer muito pra fora, porque o esfumado pra fora tá pronto. Ó, então pode ver a diferença das minhas fotos antigas pra agora. Antes eu abria o olho, ficava igual esse olho aqui, ó, parecia que não tinha passado nada. E aqui não, aqui eu consigo ver que eu estou com o olho esfumado, que eu estou com sombra ali. Talvez vocês não enxerguem o que eu passei
pálpebra móvel, ok? Só quando eu piscar, mas pelo menos vocês enxergam que eu estou com esfumado. É isso que importa. Agora, eu já vou pegar uma sombra brilhosa, que é uma maquiagem bem tranquila, bem fácil. Vou pegar essa brilhosa aqui, ó, com o dedo mesmo. Como eu estou com o corretivo aqui molhadinho, eu venho passando com o dedo e ele já me ajuda a fixar esse produto aqui na minha pálpebra. Venho dando essas apertadinhas e já vai, essa sombra já vai entrando aqui, ó, bem legal, tá? Eu vou só pegar um pincel menorzinho. Com um pincel menorzinho, eu vou usar essa sombra aqui brilhosa, mais clarinha, e ela assim eu vou passar aqui mais no início, pra fazer esse pontinho de luz, trazer mais aqui pro cantinho interno, ó. Vou pegar o mesmo pincel do começo, reforçar um pouquinho mais esse marrom, que às vezes perde um pouco o brilho. Uma coisa que eu notei também nessas maquiagens que eu salvei é a parte de baixo dos olhos. Todas elas, a maioria pelo menos, eu estou com lápis preto na linha d'água. Então eu vou colocar, porque eu ainda amo lápis preto, não acho errado. Então a gente coloca assim um lápis preto. E até hoje em dia está na moda você deixar o lápis preto assim marcadinho. Tem muitas celebridades usando, não é errado, tá? Mas o que acontece? Por conta do olho, lembra do olho pequeno, que eu sempre achava que meu olho tava inchadinho, aquela coisa toda. Qual que é o truque, gente? Para o seu olho não ficar com esse aspecto, o interessante, se você gosta de lápis preto, é você esfumar esse lápis preto. Então, eu vou pegar aqui um pincel menorzinho e aí com a sombra marrom, a mesma que a gente usou em cima, eu vou esfumar esse preto. Eu vou passar bem pertinho dele aqui, então ele vai dar uma borradinha. Também eu vou pegar a sombra que vai me ajudar a selar esse lápis preto, então também isso ajuda ele não escorrer ao longo do dia, sabe? E também deixar esse aspecto mais esfumado e o meu olho, então fica a diferença de um olho, ó. Se eu tivesse passado um lápis preto aqui, ele ia ficar bem fechadinho. Aqui, com o lápis preto mais esfumado, ele já dá uma impressão maior, assim, de olho mais aberto. E claro, se você não quer esse efeito, você pode passar um lápis bege ou então não passar nada, só dar uma esfumadinha aqui com a sombra marrom mesmo. Mas eu sempre gostei de lápis preto, sempre amei e acho que dá um efeito lindo. É isso. E agora, gente, o erro principal dessas 4 fotos que eu salvei foi o delineado. Menina, se vocês repararem nessas fotos, todos os meus delineados são vírgulas. Todos eles são assim, ó, um puxadinho aqui no final, assim, ó, uma vírgula. E esse tipo de delineado, ele não valoriza o meu olho. Ele deixa meu olho até mais, com essa pálpebra aqui mais caída ainda. Por quê? Por que eu errava isso? O que acontecia? Eu fechava o meu olho, vou até fingir aqui desse lado. Eu fazia isso aqui, ó. Esticava bem e vinha traçando. Quando eu abria, o traço vira vírgula por conta dessa pele. Então a gente não pode fazer o delineado dessa forma porque quem tem a pele assim. Tem gente que tem a pele, essa pele aqui certinha, esticadinha, e quando faz assim fica ótimo, maravilhoso. Mas pra quem tem a pele caidinha, mais flácida, mais gordinha, não funciona o delineado através da pálpebra de cima, que era o que eu fazia. O nosso delineado, ele tem que sair da pálpebra de baixo. Existe pálpebra de baixo? Não sei. Mas é da nossa linha aqui de baixo, entendeu? Então hoje em dia eu faço o seguinte, lembra que a gente passou o lápis preto? Então é como se ele continuasse do meu lápis preto. Eu vou fazer aqui o primeiro traçadinho pra vocês verem. Eu dou só uma leve esticada no meu olho, eu não vou fazer muito, é só um leve puxado. Não vou esticar, porque se eu esticar muito e depois voltar, minha pele cai aqui e vira vírgula de novo. Então o meu delineado, ele tem que sair daqui, ó, como se ele estivesse continuando aqui do meu lápis preto pra cima em direção à minha sobrancelha, finalzinho da minha sobrancelha. Então esse aqui é o primeiro puxado. Aí agora eu vou vir fazendo aqui a parte de cima normalmente, só carimbando, que eu gosto de vir carimbando, sempre assim, ó, um pouquinho, até chegar no final da pálpebra. Chegou, eu vou vir do meio do meu traçado e vou encontrar com o restante aqui da minha pálpebra, do meu delineado. E agora sim eu vou vir pintando essa parte de dentro. E eu vou dar uma ajeitadinha pra deixar ele mais retinho e a pontinha aqui fininha. Então é assim que eu faço hoje em dia. Às vezes eu puxo mais, às vezes eu puxo menos. E fica um aspecto muito lindo, que eu amo. Antes eu tinha pavor de delineado, hoje em dia eu amo muito. E é isso.
Máscara de cílios, vou passar aqui uma máscara. Máscara é máscara, gente, não tem muita diferença, né? Mas a diferença que eu vejo hoje em dia também é o formato dos cílios postiços que eu usava. Antes eu usava uns muito grandões, justamente por esse pânico, né? De achar que, ai, meu olho é muito gordinho, muito pequeno, pra parecer maior, eu quero um cilião. E às vezes não precisa, às vezes um cilinho mais curto, só aqui alongadinho no cantinho, já dá um efeito bonito, delicado e não precisa de exageros, entendeu? Hoje em dia tá mais na moda uns cílios mais delicados do que aqueles grandões que a gente chegava a usar. Nem tanto nessa época de 2015, mas lá pra 2017, assim, ficou muito na moda os minks, né? Que era aquele assim, eu acho que hoje em dia já não tá tanto, tá? Então eu vou finalizar aqui os olhos e volto pra boca. Voltei, gente. Nossa, meu olho tá irritado, caiu alguma coisa aqui dentro. Mas enfim, pros lábios, assim, nessa época eu fazia muitos vídeos de batons. Não lembro se foi já nessa época, não sei, mas talvez nessas fotos eu vinha de um vídeo atrás do outro de batons. Então eu já não estava tanto preocupada com a aplicação, pelo menos nessas fotos. Hoje em dia, pra aplicar um batom vermelho, eu aplicaria com um lápis. Então eu vou usar esse aqui, ó, um lápis da Mari Saad. Então assim, não quer dizer que na época eu não sabia passar batom, é porque eu passava tanto batom pra fazer a foto ali, talvez eu tenha passado de qualquer jeito, sabe? Então, isso que eu quero dizer. Eu vou usar esse aqui, ó, da Mari, fazer aqui contorno. E é legal também fazer um contorno com lápis, porque ajuda a segurar melhor o batom na boca, sabe? Direitinho no contorno e não escorrer. Então, fiz aqui o contorno e vou passar um batom vermelho, vou usar o Ruby Woo, que eu recomprei ele esses dias da MAC. Eu já estava vencido, né, gente? Eu recomprei. Eu só vou, gente, reforçar o blush. Vou usar esse blush aqui da Uni Makeup, na cor 1. Eu vou passar um pouquinho dele aqui e finalizar com a bruma de novo. Pelo bem aqui nos meus cílios. E é isso, assim que ficou a maquiagem. Então, olha, diferença do passado pra hoje. Eu acho que principalmente nos olhos, ó, a gente consegue ver um pouquinho de diferença. Um pouquinho, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença no delineado, que agora o delineado está mais retinho. Parece que até eu fiz assim, ó, no meu olho, né? Mas não, é o mesmo olho, menina. Mesmo olho, só a diferença é que o delineado agora sai daqui de baixo e não de cima. Então ele não vira uma vírgula, ele fica mais retinho. O esfumado mais em cima, olha, a gente consegue ver as cores, ver as sombras que eu usei. E também o cílio mais natural, ele mostra mais a sombra que você usou, né? Não fica aquela coisa cobrindo toda a maquiagem, aquele treco aqui assim, sabe? Fica um olhar mais elegante, mais elegante. É isso aí mesmo a palavra. E é isso, ó, o batonzinho mais contornadinho e tudo mais, ó, na pele, mais definida. E é isso, gente, assim que ficou a make, então, recriando a minha maquiagem do passado. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas também, né? Fica aí de dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa like aqui no vídeo, passa lá no canal das meninas. Não esquece meu like, viu? Se inscreve aqui no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau!